Eu agora vou passar a palavra para o nosso doutor Rogério Derbler. Bom dia a todos, presidente, demais. Eu vim para cá porque ali é muito apertado e eu não tenho como falar. Acho que nós viemos aqui para falar sobre plano de equacionamento. Eu acho que todos vocês estão aqui dispostos a ouvir o que nós, do GDPAP, temos e pensamos a respeito do plano de equacionamento. Respeito à posição da quebra, do desmonte da Petrobras, eu acho muito importante, mas eu acho que o mais importante hoje é a solução do plano PPSP e essa questão do plano de equacionamento. Antes de tudo, queria deixar claro, e quem me conhece sabe que eu não sou muito bom de rasgar seda, não teve uma vez, nesses 5 anos, nesses últimos 5 anos, não teve uma vez que nós chegássemos ao deputado Paulo Ramos e solicitasse a ele qualquer tipo de intervenção que ele negasse. Todas as vezes em que eu solicitei e que os demais solicitaram a ele qualquer tipo de intervenção, a velocidade, a rapidez e a presteza com que Paulo Ramos reconhecia e sempre nos acudiu é impressionante. Aguardo Vossa Excelência no ano que vem, com o requerimento que irei apresentar a Vossa Excelência na Câmara dos Deputados, para instaurar uma CPI em face da Previc. É um compromisso que estou fazendo aqui nesse momento com Vossa Excelência. Bom, senhores, não tem como se falar num plano de equacionamento sem rapidamente fazer um relato. O plano Petrobras PPSP, a Fundação Petrobras de Seguridade Social, foi criada em 1970. Quando ela foi criada em 1970, vários empregados já existiam e vários empregados se aposentaram logo depois de 1970, criando a massa daquilo que se chama hoje de pré-70. O plano em 1984 teve uma grande alteração substancial, ao meu ponto de ver, uma das principais e uma das que mais causam prejuízos ao fundo hoje, na questão estrutural. A forma de reajustamento da suplementação de aposentadoria deixou de ser o mesmo percentual do INSS para passar a ser o mesmo percentual concedido aos aumentos da ativa. Aí surge, em 1984, entre aspas, a paridade salarial. Faço agora um parêntese e chamo a atenção de vocês. Nenhum de vocês pagou a mais para ter paridade salarial. Nenhum de vocês pagou para ter paridade salarial. Por quê? Porque a Petrobras se responsabilizou para... Nesse ponto, ela tem o 48.9. O inciso 9 do artigo 48 é, na verdade, uma fonte de custeio que visa a colocar dinheiro no fundo toda vez e qualquer vez em que o plano estruturalmente tiver sido abalado em razão dessa política salarial. Em 1991, uma outra grande alteração. As contribuições de 11% pularam para 14,9% sob a bandeira, sob o fundamento de que vocês, como recebiam a suplementação no mesmo mês do INSS e não no mesmo mês que era concedido o acordo coletivo de trabalho, teriam aqueles que quisessem receber o aumento no mesmo mês de setembro, acrescer a sua contribuição em mais 3,9%. Então nós temos essas 3 grandes alterações. As mais recentes e mais contundentes são a de 2004, 5 e 6, com a concessão de níveis salariais. A mais contundente de todas elas, logo após a de 1984, é a introdução de um novo plano de cargo salário em 2007, com a introdução da RMNR, que criou uma forma diferenciada de reajuste salarial, distanciando os ativos dos aposentados daquela época e hoje, de uma maneira muito clara, muito técnica, levantamento feito pelo GDPAP e atuários, hoje
eu não tenho dúvida de dizer que essa massa, esse plano, essa RMNR causou um impacto estrutural no fundo de uma maneira muito grandiosa. Exemplo, em 2017, segundo as notas da própria Petrobras e Petro, da Petro principalmente, foi batida a meta atuarial. A meta atuarial de 17 foi batida pela Petro, mas teve um déficit de 4 bilhões de reais. Da onde seria, então, esse déficit de 4 bilhões de reais, já que se bateu a meta atuarial? Não tenho dúvida de dizer que seriam de pontos refletidos na questão estrutural. O que eu quero dizer, de uma forma bem rápida e objetiva, tendo em vista o tempo que eu tenho limitado, é que um dos maiores problemas do fundo PPSP decorre da sua estrutura. A sua estrutura está corrompida, a sua estrutura foi efetivamente massacrada pela política de recursos humanos da Petrobras. O senhor Paulo César Chamadoro, em julho de 2015, numa audiência pública no Senado, me alertou quanto a isso quando ele disse, expondo ao senador Paulo Paim, que efetivamente o plano Petros, PPSP, passava por uns momentos piores da sua existência, ao ter um déficit muito grande, e esse déficit decorria grande parte do fato dos seus empregados terem atingido o teto muito rapidamente, decorrente da política salarial. Portanto, o plano PPSP passa por um dos momentos piores de suas vidas. Por quê? Porque existe um problema anacrônico da sua estrutura. Eles agora, há pouco tempo, na verdade, desde 2003, vem tentando fazer com que as massas fossem cindidas. Em 2006, veio a repactuação. E aí surgem, então, as discussões a respeito da separação de massa. Dizem eles que a separação de massa entre repactuante e não repactuado é um ponto inerradável do fundo do PPSP, eis que as massas de repactuantes e não repactuados são perversas entre si, causando um subsídio cruzado ao ponto de terem que serem cindidas, tendo em vista que a de repactuante causa prejuízo, a de não repactuante causaria prejuízo na massa de repactuante. O plano PPSP, ele tem várias massas, pré-70, pós-70, pós-82, antes de 82, 78, 79. E nenhuma delas são perversas entre si ao ponto de exigir, ao longo desses 40 anos, a separação dessas massas. Mas por que, especificamente, em razão da repactuação, essas massas deveriam ter que ser separadas? Por quê? Por um deletério da Federação Única dos Petroleiros, que quis assim? Onde está a técnica? Se vocês analisarem todo o processo da separação de massas, vocês vão ver efetivamente que não existe um relatório, um estudo técnico aprofundado que possa comprovar a existência dessa perversidade, desse subsídio cruzado. Mas será que realmente o não repactuado causa prejuízo ao repactuante? Chegamos à conclusão tecnicamente que não. Principalmente nesses últimos 2 anos, onde os não repactuados recebem menos do que o repactuado em termos de IPCA. Aonde estaria então a perversidade? Onde estaria então esse subsídio cruzado? E mais, aonde estaria a perversidade se repactuante e repactuado contribuem com os mesmos 14,9%? Existem questões técnicas que não são ventiladas, não são discutidas. Por exemplo, artigo 48.9. Todo mundo está dizendo que o 48.9 agora é a salvação, que ninguém precisa pagar nada. Que absurdo! Estão vilipendiando, estão destruindo o inciso 9 do artigo 48, inclusive no Poder Judiciário, com ações assodadas. Ações que não têm uma estratégia, não tem uma análise é uma análise perfunctória, é uma análise que não detém os argumentos. A história do 48.9 é custeio, ele veio porque vocês não pagam nada. Talvez se a Petrobras dissesse a vocês, antes, em vez de repactuar, olha, eu não quero mais arcar com esse custo. Quem quer continuar recebendo aumento da ativa, pague. Existem outros pontos que são extremamente técnicos. A questão para mim não é jurídica, é técnica. Ação judicial, liminar, todo mundo correndo atrás de uma liminar para não pagar. Para quê? Por quê? Vejam, o déficit em 31 de dezembro de 2016 era de 16 o mínimo e 22 bilhões o máximo.
Por que ele veio a 28 bilhões em setembro? Veio porque a Petros não quis apresentar, deputado. Eu encaminhei esse documento a Vossa Excelência. Eu fiz uma denúncia na Previc. Por que ele foi para 28 bilhões? Foi para 28 bilhões porque a Petros requereu por 2 vezes a Previc, no ano de 16, a não apresentação do plano de equacionamento, para apresentá-lo tão somente após as massas separadas. Com isso, ela perdeu o prazo. No dia 2 de janeiro de 2017, o senhor presidente Walter Mendes, da Fundação, veio a público em nota e disse: eu estou prorrogando, solicitando a prorrogação desse PED para mitigar os impactos financeiros em cima de vocês. Que impacto foi mitigado? Saiu de 22 para 28, saiu de 16 para 28 bilhões. Isso é técnico. Quem está discutindo isso nesses grupos? Me diz, quem está apoiando essa discussão? Se vocês virem analisarem a denúncia que eu fiz à Previc, que não foi apreciada até agora, o meu mandado de segurança foi extinto de forma precoce. Não querem analisar essa matéria. Suspender esse PED para quê? Por quê? Me dá razão técnica. Se me derem razão técnica, se me derem um estudo técnico de que suspender esse PED para poder acabar com esse PED, para poder apresentar um PED com as massas separadas, que é melhor para tanto repactuante para repactuado, eu me sucumbo, eu me rendo. Mas enquanto não me apresentarem um estudo técnico baseado em notas técnicas, em estudos efetivamente concretos, eu não tenho como seguir nesse barco. Por isso que o indicativo do GDPAP para não concordar com a suspensão do plano de equacionamento. Suspender esse plano de equacionamento é suspender todas essas ações judiciais. A consequência, ao que me parece, é acabar com as ações judiciais, porque esse PED iria para o brejo. Por que não, então, suspender a separação de massas para discutir esse PED? Como seria possível e crível dizer, sem uma análise técnica, sem números, que um novo PED com as massas separadas seria melhor do que esse, se aquele que era para ser apresentado em 16 pulou para 28 bilhões em setembro de 2017? Quanto que seria o PED agora? Quanto que seria o PED agora? 16, 28 mais 4 bilhões de déficit em 2017, mais atualização? Não vejo ninguém discutir, ninguém falar isso com vocês. Abram os olhos. Discutam, indaguem, perquirem. Como que é crível que um plano de equacionamento, qual é a ideia? Não é suspender? Tudo bem, vamos suspender, mas de forma concreta, com uma análise concreta, com um estudo concreto. Qual é o valor que vai ser equacionado? É isso que eu estou chamando a atenção de vocês, para que vocês discutam, para que vocês indaguem, para que não entrem com ações assodadas. Por exemplo, nós temos uma ação de separação de massas ajuizada em 2016. Em 2016. Eu tenho várias decisões no meu processo trazido pela Petros. Por quê? Porque foram ajuizadas ações assodadas a respeito de separação de massas que está me prejudicando e muito. A minha ação pode suspender toda a separação de massas. É a única que pode hoje. É a única que está viva hoje. E, no entanto, as ações ajuizadas assodadamente estão me prejudicando. Pasmem, tem ação judicial ajuizada questionando separação de massas antes mesmo da Petros pedir à Previc oficialmente a separação das massas. Como pode ser crível um grupo de trabalho formado pela Petrobras que não quer ouvir as associações, só quer ouvir FNP e FUP, esperar uma proposta, se FNP e FUP não se falam, não sentam na mesma mesa? Como? Vocês estão esperando o quê? Que FUP e FNP se sentem na mesma mesa e discutam a vida de vocês. Eu não vejo ninguém exigir isso. FUP e FNP ficam se degladiando na internet, no Zap. Tem que parar com isso, sentar e de uma maneira profissional, justa, entender uma saída para vocês. Não sou eu, o advogado de uma associação que foi criada
para poder tentar salvar, e a que mais faz hoje, não se tirando o mérito das demais. Mas e vocês? E vocês? O que vocês estão fazendo? O tempo está passando. Era muito ruim em 2016 esse PED. Hoje ele é muito, muito ruim. O presidente dessa mesa disse que esse plenário está cheio. Está vazio. Está vazio. Isso está vazio. Vocês não estão fazendo o papel de vocês. E não sou eu que tenho que lembrar vocês. Petrobras não senta. E por não sentar com associação alguma, e porque o GDPAP viu que não existia nenhuma proposta de acordo, nós apresentamos a nossa. Fomos criticados, somos criticados, mas ninguém chega a público e diz a vocês a verdade. A verdade é que tecnicamente esse plano tem saída. Não pode usar desse direito de um trampolim político para qualquer outra coisa, a não ser a salvação do PPSP. Portanto, chama vocês a uma análise profunda, técnica. Vocês trabalharam e trabalham numa empresa técnica. O raciocínio de vocês é lógico e técnico. A Petrobras, ela é responsável por boa parte desse déficit, porque ele decorre da sua estrutura. E quem deu causa a essa quebra, ruptura da sua estrutura foi ela. Quando ela concedeu níveis salariais, quando ela concedeu o PCAC, quando ela concedeu aumentos salariais muito acima daquela possibilidade que ela poderia dar, ela assumiu o risco, assim como a Petros assumiu o risco de não apresentar um plano de equacionamento. Vocês deveriam estar equacionando um plano de equacionamento hoje de no mínimo 16 e no máximo 22 bilhões. Se a Petros requereu a Previc em 2016 para não apresentar esse plano, no mínimo ela tinha que ser, não podia ser negligente, ela teria que ser perita, ela teria que ter elaborado o plano de equacionamento para apresentar em 31 de dezembro, porque ela poderia correr o risco de não ter deferido o seu pedido. E a Previc disse a ela, não por 2 vezes, e na segunda vez disse, eu estou dizendo não e você já sabia que era não, porque você já me tinha feito pedido parecido no caso da Vale Fértil. Liminar para deixar de pagar, para quê? Suspender o plano, para quê? Com qual objetivo? Vejam vocês atônitos. Essa audiência, presidente, é para esclarecer para eles os nossos pensamentos, as nossas convicções técnicas. Não para aqui dizer qualquer outra coisa que foi dito aqui que diferente disso, não vale. Nós lá estamos então, ferrenhamente buscando uma decisão na ação da separação de massas que já vai para o 2º agravo de instrumento. Nós estamos agora discutindo uma ação civil pública, precocemente extinta, sem julgamento do mérito. A única ação judicial que discute a responsabilidade da Petros e da sua diretoria no tocante a esse prejuízo de 16 para 28 bilhões de reais. A única ação judicial que postula, tecnicamente, sobre todas as suas denúncias que foram feitas nesses últimos 4 anos. Não estou desmerecendo nenhuma ação judicial. Ao contrário, todas elas devem se sobrepor a essa questão. O que se deve fazer, ao meu ver, era suspender a separação de massas e proibir a possibilidade de qualquer outro plano de equacionamento futuro, sem que esse esteja resolvido. Suspender esse plano para questionar o quê? Se está tudo está judicializado. Suspender esse plano sobre um fato novo, e o fato novo é a separação de massas. A separação de massas não é fato novo. Ela tem pelo menos 6 anos aí. Separar as massas, como eles separaram agora, é o fim para mim. Desde que alguém traga números, estudos técnicos atuariais, documentos, para que possamos estudar. Todos os documentos, todas as denúncias, todas as ações judiciais que o GDPAP já fez nesses últimos 5 anos, estão todos eles descritos no site.
Não somos melhores do que ninguém. Nem estou aqui fazendo uma propaganda do GDPAP. Mas eu não consigo encontrar uma solução técnica viável para esse plano, com as massas separadas e com a suspensão desse PED, para que outro plano de equacionamento seja elaborado em razão dessas análises que eu fiz, salvo, repito, se for apresentado ao GDPAP, estudo técnico atuarial com os documentos que embasem um norte diferenciado. Se assim o for, chegarmos à conclusão, tecnicamente, de que essa é a melhor solução, não tenho dúvida que iremos apoiar. Enquanto isso não for feito, nós vamos tomar as nossas decisões com base nas nossas convicções técnicas. Portanto, a suspensão desse PED para se discutir um novo PED com as massas separadas ao GDPAP neste momento é um tiro mortal. Obrigado, presidente. Eu